Olá, eu sou a Natália Campos, sou chefe de cozinha, fotógrafa, criadora de conteúdos e a convite da Cia Carne eu vim preparar uma receita do nosso novo livro de receitas para vocês. Esse livro foi o meu grande projeto desse ano, em que a gente explorou algumas receitas de carne suína pelo mundo. E o meu escolhido de hoje, ele não só é uma das minhas receitas favoritas, como ele é também perfeito para o fim de ano, que é o gyoza. Com certeza você já provou, ele é super comum em restaurantes asiáticos e vocês vão ver o quão simples ele é de fazer hoje. Vou começar pela massa, porque ela precisa descansar um pouquinho. Aqui eu tenho farinha de trigo normal, tá? Farinha de trigo tradicional. E aqui na minha cerâmica eu tenho 170 ml de água fervente, tá? Água filtrada, bem fervente. Como que a gente vai fazer a massa? A gente vai adicionando a água aqui na farinha. E eu tô usando uma colher, porque como eu falei, ela está fervente. Eu já vou colocar tudo. E com cuidado e agilidade, eu vou incorporar aqui a farinha na água o melhor que eu puder, até ela se juntar e formar uma massa única. Quando você vê que dá pra pegar sem queimar as mãos, tá? Porque a gente tem que ser rápido. Aqui. Ela desenvolve uma liga por estar com água quente. E eu, obviamente, não quero que ninguém queime as mãos, mas assim que já der para pegar, sem queimar, vai com a mão, mexendo, incorporando a farinha toda nessa mistura. Vai parecer que não vai dar certo, sabe? Mas essa massa é super simples, super tranquila. Só vão 2 ingredientes, é farinha e água. Incorporamos aqui a farinha, eu vou até fazer isso aqui, ó, tirar o restante, colocar na bancada. E eu não vou trabalhar essa massa muito, eu só quero que ela dê liga, ela uniformize, sabe? Não fiquem com tantos grumos de farinha aqui. Então você vai dar uma soladinha de leve, como você faria para um pão. Não precisa bater a massa como se fosse um pão, sabe? Quando você vai batendo ela na mesa para desenvolver o glúten. Não precisa. Mas a gente precisa que ela fique lisa e uniforme. E para você que não nos segue no Instagram, mas já deveria estar seguindo, lá a gente anunciou, uns 15 dias atrás, uma campanha para você ganhar da Cia Carne, sim, eu falei ganhar, uma versão impressa desse livro de receitas, que não só tem as receitas que eu desenvolvi, mas tem 2 receitas de chefes convidadas. Tem uma receita da Agnes Pacasguri e uma receita da Samarina, que não é de doce, é bem gostosa, tá? E essa campanha, ela vai rolar enquanto durarem os estoques lá até o fim do ano. Mas se você perdeu a campanha, a versão e-book do livro vai estar disponível lá no site da Cia Carne, tá? Então, se você estiver interessado em conhecer essas receitas, é só baixar o livro. E ó, a minha massa tá formada, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Essa é a nossa massa. Como eu não quero que ela resseque, eu vou colocar ela aqui de lado e vou tampar com o nosso bowl. Vou lavar as mãos pra gente preparar o recheio. Para fazer o nosso recheio, eu tenho aqui 200 gramas de barriga suína moída, tá? Eu sei que pode ser um pouco difícil achar algum lugar que vai querer moer a carne para você. Você pode tentar processar ela. Seu processador não vai amar a gordura batendo lá dentro, tá? Mas funciona, no geral funciona, tá?
tá? De preferência, tenta pedir para um açougue para moer para você. Claro que só a parte que tem mais carne, tá? Você poderia misturar uma carne mais magra com uma carne um pouco mais, com um pouco mais de gordura? Sim, poderia. Eu só não recomendo você usar, por exemplo, só lombo ou só a parte mais magra do pernil, porque pode ficar meio seco, tá? Bem, aqui a gente tem a nossa base, que é a nossa carne, a minha está moída, moída bem fininha. E eu vou começar colocando aqui um pouquinho de miso. Para quem não conhece, miso é uma pasta, tá, de soja fermentada. É uma delícia. E ela vai ser uma boa base para a nossa mistura aqui. Vou aproveitar, já vou colocar um pouco de sal. Tá? Vou acrescentar, bem, na verdade vou tirar esses dois daqui. Vou acrescentar cebolinha. Eu tenho 4 talos de cebolinha picado bem fininha. A cebolinha ela é muito utilizada na culinária asiática, principalmente em algumas partes da culinária asiática, né? Falando assim de culinária chinesa, no Japão, muitas vezes até como base em caldo, sabe? O gengibre e a cebolinha são muito utilizadas. Vou colocar aqui também repolho. Temos repolho picado fininho, piquei até na mandolina. Tenta tirar os pedaços maiores, tá? Mais fibrosos. Aqui ainda escaparam alguns, ó, mas eu vou tirar. Tenta deixar mais essa parte mais fininha. Você pode picar na faca, não precisa ser na mandolina que nem eu fiz. Mas eu achei mais prático picar na mandolina. Misturando aqui. Eu particularmente gosto de bastante vegetais no nosso recheio. E como esse é um bolinho que ele é feito no vapor, é claro que se você quiser improvisar, colocar algum outro vegetal aqui... Nossa, eu deixei alguns passarem, tá? Você pode, porém não coloca nada que possa interferir muito na textura aqui, sabe? Ou nada que vai deixar ele muito gorduroso, porque ele é um bolinho bem leve e bem gostoso. O nosso recheio tem mais 2 ou 3 ingredientes, depende se você quiser. Eu coloquei como ingrediente opcional lá no livro a pimenta dedo de moça. Fica uma delícia. Dessa vez eu não tinha, mas eu deixo a critério de vocês. Eu acho que vale a pena experimentar com ela, fica muito bom. E aqui eu tenho 2 dentes de alho e um pedaço de gengibre, que dão uma picância e um tempero bem gostoso pra cá. E esses 2 ingredientes, ao invés de picar, eu vou ralar. Eu tenho esse ralador que é bem fininho. Existe um ralador que é próprio para gengibre, que também é legal de ralar alho. Não sei se vocês já viram. Você pode utilizar se você tiver. Mas eu vou utilizar esse aqui. Claro, até onde você conseguir. Não precisa perder um pedaço do dedo para ralar o gengibre, tá? Pra mim deu. Aqui. Não se esquece de tirar. Aqui. E se você estiver usando o ralador próprio, mas nesse também, tá? Quando você rala o gengibre, ele solta um líquidozinho, uma aguinha. Todo o sabor dele tá ali. Então, não descarta esse líquido, tá? Você precisa dele. A gente tem uma coisa que é chata, tirar a pele do alho, né? Nunca vi. E eu prefiro ralar o alho também na hora de colocar aqui. Ele vai estar mais presente, ele vai estar mais forte, sabe? E eu acho muito difícil conseguir fazer na faca pedacinhos tão pequenos para você conseguir comer. Eu acho que ralando é mais tranquilo. É o último ingrediente. Vou pegar aqui minha colher e vou tirar todo o restante dele e vou mexer bem. Natália, eu gostaria de provar antes de colocar. Eu posso pegar assim e colocar ele na boca? Não vai ser muito gostoso. Eu recomendo, se você quiser provar, e recomendo que você prove, principalmente se for a primeira vez, que você pegue uma frigideira e frite um pedacinho, sabe? Um pedacinho bem pequenininho, sabe? Tipo, isso aqui, ó.
só para você ter certeza de que tá tudo ok com o tempero. E ele está aqui pronto para ser utilizado. Mais uma vez, eu vou dar uma limpada aqui na nossa bancada para a gente já começar a abrir a massa. Vou pegar a nossa massa, que descansou bem. E uma coisa importante dela, vocês vão ver, ó, ela tá perfeita, tá macia, do jeito que a gente precisa. Uma coisa legal dessa massa é o seguinte, mais importante do que farinha, ela não precisa de ficar passando farinha aqui, sabe? É você manter, quando você não estiver utilizando, você manter ela tampada, para ela não desidratar. Porque isso pode dificultar na hora da gente enrolar, e a gente não quer um bolinho ressecado. Vou abrir ela com a mão. Ela não estica tanto, tá? O que é bom, mas ela fica até bem glutinosa para uma massa feita tão rápido, só com 2 ingredientes. E agora eu vou pegar uma faca, porque eu esqueci de pegar antes. E eu já vou dividir ela em pedaços. Mais uma vez, tentando que eles sejam mais uniformes possíveis. Por exemplo, o final da minha massa estava mais gordinha do que o início da minha massa. Então, eu fiz eles um pouquinho mais curtos. Vou, de novo, colocar tudo aqui. Tá? E eu vou pegar a massa. Pra gente fazer o mais próximo possível de um círculo, eu peguei a massinha. Tá cortada assim, ó. Beleza. A gente coloca ela aqui. E aí você vai amassar, você pode usar até o rolinho, tá? Mas aqui no meio. A gente vai virar e vai de novo, tá? Agora, você segura uma ponta e devagar você vai abrindo, ó, 1/4 por vez. E no início vai ser um pouco desajeitado mesmo, tá? Você vai achar que vai dar errado, pode ser que uma pontinha não fique um pouco maior que a outra. Tá tudo certo, gente. Tá todo mundo aprendendo. Com o tempo a gente pega o jeito. Mas, ó, continua sempre com o movimento desse jeito, neste sentido. E a gente quer deixar ele fininho. Eu vou mostrar com fininho na hora que estiver pronto, porque ele vai ser feito no vapor, né? Mesmo se você não queira usar ele só na vaporeira, que você faça ele na panela, a massa ainda precisa estar fina. Ela não pode estar rasgando, mas ela tem que estar fina o suficiente para cozinhar. Só no vapor. Sem você jogar na água que nem um macarrão, sabe? Um macarrão recheado, não é isso que a gente quer. Ó, ela tá bem fininha, tá fina o suficiente para cozinhar e pra gente dobrar sem rasgar, tá? Bem, ele se parece muito com um pastelzinho. Eu vou usar essa mesma colher, porque tem uma medida que vai ser perfeita para o recheio. Eu vou pegar o recheio, vou colocar aqui ao centro. Isso dá meia colher de chá, tá? Por bolinho. Aqui no meio, prendendo. Vou começar desse lado para ser um pouco diferente. Você pega uma beiradinha da parte de cima com o dedo, puxa, dobra e aperta. De novo, puxa, dobra e aperta. Mais uma vez, puxa, dobra e aperta. Se ficar sobrando aqui em cima não tem problema, a gente corta e tira. Vamos do outro lado, mesma coisa. Puxa, dobra e aperta. Puxa, dobra e aperta. Aqui até sobrou um pouquinho de massa, eu vou cortar. E vou apertar aqui bem para ela não vazar. E olha que bonitinho que esse ficou. Sério. Eles são muito fofos.
Vou dobrando as minhas gyozas e daqui a pouco a gente volta para finalizar o prato. Ok, agora que a gente já tem alguns gyozas aqui comigo, não estão todos aqui porque eu tenho uma vaporeira muito pequena. Eu vou ensinar vocês a fazer essa delícia no vapor. No livro eu ensino a finalizar um pouquinho diferente. E eu não vou ensinar vocês agora exatamente igual, porque eu quero que vocês baixem o livro, porque ele já está disponível para ser baixado. Ou pedir lá no Instagram se ainda der tempo. Mas vamos lá. Para isso, eu vou utilizar isso aqui, que é uma vaporeira. Existem vaporeiras mais modernas, sabe? Mas eu sempre gostei dessa tradicional de bambu, acho ela muito fofa. E aqui eu tenho uma panela com mais ou menos um dedo, assim, de altura de água, que eu já deixei aquecendo aqui. Pra gente colocar, né, os nossos gyozas para cozinhar, uma coisa que é muito importante é você ter uma versão disso aqui, ó. Que na verdade é isso que veio com a minha fryer, não vou mentir pra vocês. Mas eu já fiz similares, tá? Isso aqui é aquele papel de assar, não usa papel manteiga, se só tiver papel manteiga, ou se você não tiver certeza. Antes de colocar aqui, pincela ele com um pouquinho de óleo neutro, tá? Com alguns furinhos. Porque se a gente coloca a massa assim, do jeito que tá aqui no bambu, ou mesmo se você tiver de inox, ele vai grudar. Então, a minha tem 2 andares aqui, na primeira já tem um. Como que eu faço? Eu dou uma amassada, porque ela é um pouquinho grande, mas a amassada ela ajuda a encaixar melhor aqui no fundo. Vou começar pela de baixo. E eu vou escolher alguns bolinhos aqui. Como a minha é pequena, eu vou colocar 3 por camada, tá? Mas você vai colocar de acordo com o que der na sua vaporeira. Cuidado com o vapor aqui, que já tá subindo e você não quer se queimar. Não deixa os bolinhos com um pedaço em cima do outro, sabe? Vocês sabem o que eu tô falando. Vamos lá. E aqui, mais 3. E o tempo que eles vão ficar aqui, escolhi um bem bonitinho, ele vai variar um pouquinho, porque como você está começando a fazer a massa, pode ser que a sua massa tenha ficado um pouquinho mais grossa, sabe? Do que a ideal. Mas geralmente o tempo é esse aqui, tá? Que ele vai ficar. Vou dar uma limpadinha aqui, porque a minha bancada ainda tá suja de farinha, e tirar o restante dos gyozas. Vou trazer um pratinho aqui pra gente empratar, porque tá quase acabando. E eu tenho que fazer a foto pro Instagram da Cia Carne, né? Quando a gente faz ele no vapor, ele fica assim mesmo, tá? Branquinho. Se você quiser tostadinho, tem que passar na panela. Cuidado com o vapor, tá? Vamos deixar assim pra foto. Cebolinha pra finalizar. E molho shoyu. E essa foi a receita de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de entrar no site da Cia Carne para baixar o seu e-book, ou se ainda der tempo, vai lá no Instagram da Cia Carne para você pedir a sua cópia, que vai chegar diretamente aí na sua casa. Lembrando que a promoção é apenas enquanto durarem os estoques. E não se esquece de preencher a ficha completa, tá? Quando você manda a mensagem pedindo o seu livro, a nossa social media te envia uma ficha em que você tem que colocar o seu endereço completo, senão o correio não pode adivinhar onde você mora ou o resto do seu endereço, para que você receba o livro. E é isso. Essa foi a receita de hoje, um delicioso gyoza. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e já ativar todas as notificações, porque quinzenalmente tem receita feita com carne suína exclusivamente para vocês, com a melhor carne suína que tem, né? Cia Carne. Até a próxima!